Honorários advocatícios recursais. No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de honorários, quando eles serão devidos, em quais hipóteses e o que você deve fazer na prática para garantir, claro, o recebimento desses honorários. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no canal para você receber semanalmente, em primeira mão, todos os vídeos que eu compartilho aqui no meu canal. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Honorários advocatícios recursais. Antes de falarmos sobre esses honorários no âmbito dos recursos, primeiro a gente precisa fazer uma pequena revisão. Os honorários advocatícios estão previstos lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. E o artigo 85 caput diz o seguinte, na tela: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O fato gerador dos honorários advocatícios é a derrota ou vitória no processo, ou seja, a parte que for vencida paga honorários advocatícios ao advogado, claro, do vencedor. Mas esse não é o único fato gerador, pode haver um outro fato gerador, a causalidade. Primeiro fato gerador, sucumbência. Quem perder, paga honorários advocatícios ao advogado do vencedor, daquele que vencer. Segundo fato gerador, causalidade. Quem der causa ao ajuizamento da ação. Muitas vezes o próprio vencedor dá causa ao ajuizamento da ação. E mesmo sendo vencedor, ele pode ser condenado a pagar honorários sucumbenciais. Mas essa questão fica para um próximo vídeo, porque nos interessa aqui a fixação de honorários no âmbito recursal. Muito bem, antes de falarmos sobre os honorários recursais, eu quero trazer algumas particularidades sobre os honorários de uma forma geral. E eu vejo que muitos advogados não percebem isso. Primeira situação particular, situação peculiar é a seguinte. Nós vimos que o caput do artigo 85 fala em sentença. Ele diz que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Beleza. Mas será que somente na sentença será cabível a fixação de honorários advocatícios, honorários sucumbenciais? A resposta é não. Uma decisão interlocutória também pode condenar a parte a pagar honorários advocatícios. Como assim? Imagine uma decisão parcial de mérito. Artigo 356 do Código de Processo Civil, que permite que o juiz julgue antecipadamente uma parte do mérito. Exemplo, a parte requer dano material e dano moral. O dano material está pronto para ser julgado. O dano moral não, precisa prosseguir o processo para a instrução processual. Mas o dano material está pronto para ser julgado. O juiz já pode julgar antecipadamente esse pedido? Pode. Será por sentença ou decisão interlocutória? Decisão interlocutória, já que o processo vai prosseguir em relação ao pedido de dano moral. Ao julgar o dano material por decisão interlocutória, o juiz já deve fixar honorários advocatícios, tá bom? Enunciado número 5 da primeira jornada de direito processual civil. Um enunciado muito importante. Beleza. O que mais? Perda do objeto também é um ponto particular. Há uma particularidade aqui, que é a seguinte. Perceba você que eu posso ajuizar uma ação e no curso do processo é possível que o réu gere a perda do objeto. Exemplo, ação de despejo, eu estou requerendo o despejo do réu. Só que o réu, durante o processo, desocupa voluntariamente o imóvel. Houve a perda do objeto. O juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da perda do objeto. Artigo 485, inciso 6 do CPC. Houve a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de despejo, já que o próprio réu desocupou o imóvel. Nessa sentença, o juiz deve condenar o réu a pagar honorários advocatícios também, porque ele deu causa à perda do objeto. Artigo 85, parágrafo 10 do CPC, na tela. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Eu tive que ajuizar a ação de despejo contra esse réu. Ele, o meu inquilino, ou seja, o locatário, deu causa ao ajuizamento da ação de despejo. E ele deu causa à perda do objeto também nesse meu exemplo. Ele deve pagar honorários advocatícios ao meu advogado, evidentemente, tá? E os honorários recursais? Bom, chegamos aos honorários recursais. O que diz o Código de Processo Civil? O parágrafo 11 do artigo 85 do CPC diz o seguinte, na tela. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Veja, o que nós temos que saber aqui? A primeira dúvida que geralmente surge é a seguinte: em todo recurso, haverá fixação de honorários recursais? A resposta é não, porque há uma premissa estabelecida pelo parágrafo 11 do artigo 85. Para que haja fixação de honorários recursais, é preciso que tenha havido honorários advocatícios fixados na decisão recorrida. Então, por exemplo, uma decisão interlocutória que defere uma tutela provisória, essa decisão pode fixar honorários advocatícios? Não! Decisão interlocutória que defere ou que indefere ou que modifica uma tutela provisória, por exemplo, não pode fixar honorários advocatícios. Aliás, a regra da decisão interlocutória é: não pode fixar honorários advocatícios. Somente a sentença pode fixar honorários advocatícios ou a decisão interlocutória que julgar uma parte do mérito ou que extinguir uma parte do processo sem resolução do mérito. Fora isso, decisão interlocutória não fixa honorários advocatícios. Logo, no agravo de instrumento interposto contra essa decisão interlocutória, o tribunal não pode fixar honorários recursais. Agora, se for uma sentença e a sentença deve fixar honorários advocatícios, a sentença fixou e houve um recurso de apelação contra essa sentença, lá no tribunal, o tribunal pode majorar esses honorários. Então vamos imaginar que a sentença condenou o réu e a pagar uma quantia e condenou o réu também a pagar honorários advocatícios, vamos imaginar aqui 10% sobre o valor da condenação. Esse réu insatisfeito interpõe o recurso de apelação. Lá no tribunal, quando o tribunal for julgar o recurso de apelação, se ele der provimento ao recurso, ele vai inverter os honorários, vai condenar quem? O autor a pagar honorários ao réu, que é o apelante. Agora, se o tribunal confirmar a sentença e dizer o seguinte: réu, apelante, você não tem direito, nega o provimento ao seu recurso, o tribunal pode pegar aqueles 10% que já foram fixados pelo juiz de primeiro grau e majorar. Até quanto ele pode majorar? Até 20%, porque o máximo permitido pelo parágrafo 2º do artigo 85 é 20%. Então, já foi fixado ali o percentual de 10, né? 10%. Lá no tribunal, o tribunal pode majorar. Geralmente, o tribunal não majora até 20%. Por quê? Porque esse recorrente que perdeu o recurso pode ainda recorrer para o STJ, por exemplo. Então, o tribunal geralmente majora para 12% ou majora até 15%, porque sabe que pode haver interposição de recurso e lá no STJ, se o STJ mantiver a sentença e o acórdão, o STJ ainda deve majorar. Então, o primeiro ponto é: só cabe majoração quando, de fato, a decisão recorrida houver fixado honorários advocatícios. Tá bom? Agora, uma perguntinha também. Os honorários advocatícios recursais, eles podem ser fixados no agravo de instrumento? Eu já respondi. Regra geral, não. Porque agravo de instrumento é um recurso contra a decisão interlocutória e decisão interlocutória, a regra geral, não fixa honorários. Porém, você já sabe que é possível que uma decisão interlocutória fixe honorários advocatícios. Quando? Quando essa decisão interlocutória julgar uma parte do mérito ou quando ela extinguir uma parte do processo sem resolução do mérito. Nessa decisão interlocutória, o juiz deve fixar honorários advocatícios. Logo, no agravo de instrumento interposto contra essa decisão interlocutória, o tribunal, ao julgar esse agravo, pode sim e deve majorar os honorários advocatícios, conforme o caso. Tá legal? Anote, enunciado número 8 da primeira jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Agora, questão que surgiu também no STJ. E se a parte interpuser o recurso, vamos imaginar aquele mesmo exemplo que eu dei. O réu foi condenado, perdeu, inconformado com a sentença, interpôs o recurso de apelação. O autor que é apelado não apresenta contrarrazões. O tribunal vai julgar o recurso de apelação, claro, mesmo sem contrarrazões, porque o apelado, o recorrido,
ele apresenta ou não contrarrazões. Ele não é obrigado a apresentar as contrarrazões. O tribunal, então, vai julgar o recurso. Se o tribunal negar o recurso do recorrente nesse caso, ele pode majorar os honorários advocatícios, mesmo que a outra parte não tenha apresentado contrarrazões? Olha, para o STJ, sim. Particularmente, eu entendo que não deveria majorar os honorários, porque o próprio parágrafo 11 do artigo 85 diz o seguinte, na tela novamente: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, olha o que ele diz, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Volta comigo aqui. Se o apelado, se o recorrido não apresentou contrarrazões, não teve trabalho adicional. Não teve trabalho adicional. Mas o entendimento que vem prevalecendo é o de que, mesmo nesse caso, o tribunal pode sim majorar honorários advocatícios. Tá bom? Mesmo assim. Então pode haver majoração, portanto, honorários recursais. Uma outra questão é, e se o recurso desse recorrente sequer for admitido? No mesmo exemplo do réu que foi condenado, ele interpõe um recurso de apelação, por alguma razão esse recurso não é conhecido. Vamos imaginar que o recurso seja intempestivo. O relator não admitiu o recurso. Ele pode majorar os honorários? Para o STJ, ele pode majorar os honorários também. Então, há uma tendência de admitir a majoração dos honorários, mesmo no caso de não admissão do recurso. E, por fim, e o direito intertemporal? E se o processo começou na vigência do CPC anterior, mas o recurso foi julgado na vigência do novo CPC? Veja, processo começou na vigência do CPC de 73, mas ele se desenvolveu e o seu recurso ele foi julgado já na vigência do CPC de 2015. Cabe ou não majoração dos honorários advocatícios? Aqui a resposta é depende. Depende do que, basicamente? O que importa é a data da interposição do recurso, ou seja, quando o recurso foi interposto. O recurso foi interposto ainda na vigência do CPC de 73? Se sim, não cabe majoração dos honorários, porque não havia previsão no CPC de 73. Por outro lado, se a despeito de a ação ter se iniciado no CPC de 73, o recurso for interposto já na vigência do CPC de 2015, portanto, a partir de 18 de março de 2016, quando o CPC de 2015 entrou em vigor, aí vai caber a fixação de honorários recursais, ou seja, a majoração dos honorários recursais. Aqui é a súmula administrativa número 7 do STJ. Na tela. Somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do novo CPC. Gostou do vídeo? Já deu seu like? Se inscreva no canal, lembrando que nesse canal eu compartilho semanalmente dicas práticas sobre direito sucessório, imobiliário, direito de família e prática processual civil. E eu vou te dar 2 presentes, 2 vídeos que vão complementar o seu estudo. Primeiro vídeo, réplica à contestação. Assista esse vídeo porque ele está sensacional. E o segundo vídeo, reconvenção. Eu mostro os detalhes práticos da reconvenção e todos os requisitos, o passo a passo, para você apresentar uma reconvenção de forma correta. Tá legal? Olha, um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.